Sargent, o que vocês acham? Será que chega mais alguém? Sempre os mesmos guerreiros? Faltam umas 2 pessoas, pois é. É pouca gente assim nas outras disciplinas também, ou é só comigo que acontece isso? Eu acho assim, tá diminuindo porque, primeiro, né, a gente está vivendo um período complicado, acho que na vida de todo mundo isso está acontecendo, né? As pessoas estão se desanimando de muitas coisas. Eu vejo isso pelos meus familiares, comentam, muitos desistindo de vários projetos pessoais, alguns amigos, né, comentam, porque parece que esse desânimo tomou conta geral. E visto também outras questões, tem o fato de não ser uma aula presencial, né? Ser algo remoto, a gente tem também um pouco mais de dificuldade de aprender e também de interagir. Acredito que, mesmo que no presencial a gente tenha também desistências pelas experiências que a gente tem aí do cursinho de outros anos, eu acho que ainda é menor porque tem essa interação, as pessoas criam vínculos. Então, além de você ter a questão do conteúdo, você tem vínculos com aquelas pessoas. O social conta muito, né? Aqui a gente só vê a fotinho um do outro, a gente não tá assim interagindo muito, né? Como numa sala de aula, no ensino presencial. Então, acredito que tem esse fato. E o Thierry também colocou ali, né? Que as aulas estão no YouTube. Então, pode ser isso também. Eu sou uma pessoa que eu não sirvo para estudar à distância, sabe? É uma coisa bem. Eu não tenho a menor como é que diz? Disciplina para isso. Se eu fosse vocês, eu estaria participando desses momentos síncronos, porque se eu for deixar para ver depois, eu não faço. Eu sou bem sincera em dizer que eu não me sinto motivada. Ou é no horário marcado, depois não rola. Eu já tive pessoas próximas de mim fazendo graduação à distância e eu, sinceramente, admirava a disciplina deles de todo dia tirar um momento para sentar, estudar sozinho, ficar vendo as videoaulas. Eu não sirvo para isso. Dizem que o futuro é a educação à distância, eu tô ferrada, não vou estudar mais nada. Vou ficar só até onde parei, certo? Laura dá risada, Laura, mas é que eu sou mais velha, assim, eu tenho quase o dobro de idade de vocês, então eu venho de uma outra formação, né? Poxa, quando eu era criança, a gente nem tinha celular, computador eu fui conhecer quando eu era adolescente, então é outra, essa coisa assim, família dinossauro é outra história, sabe? A gente vem com outro ritmo. Brincadeiras à parte, então vamos iniciar o conteúdo. Eu, atendendo aquilo que vocês colocaram, comentaram no último encontro a respeito dos conteúdos específicos, né, ali da parte de gramática, de morfossintaxe. Então, conversei com a Fran, que é a colega que também trabalha essa disciplina aqui, e
ela vai seguir trabalhando mais a parte de formação de palavras, figuras de linguagem, essa coisa mais assim da linguagem em si, e eu vou seguir trabalhando a parte de morfossintaxe, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui. Aí. Então, vamos começar com o período composto por coordenação. A gente falou, né, das subordinadas, das coordenadas. Então, vocês deram essa sugestão, e aí eu tô hoje para gente ver. Deixa eu ver se eu fizer assim. Daí eu não vejo o que vocês escrevem. Não, então não dá. Continuamos em meia tela. É que eu não sei usar 2 monitores. Tem gente que tem colegas que usam 2 monitores, é mais fácil, né? Quando você quer ter 2 coisas ao mesmo tempo. Então tá. Então, para que a gente converse sobre o período subordinado, a oração subordinada, a gente tem que relembrar alguns termos. O que o Roger está dizendo? Tá bom o meu áudio, gente? Sim? Ótimo. Se tiverem algum problema, me avisem. Então, e vocês conseguem... o Roger vai preparar uma videoaula sobre o uso de 2 monitores. Tem gente que usa e eu vejo que é bom. Até lá na UFSC, eles estavam lá na TI um dia usando 3 monitores ao mesmo tempo, porque eles estavam testando algumas coisas. Mas eu não falei para vocês, essa parte de tecnologia eu peno bastante. Então vamos relembrar esses termos aqui. O que é um período? O período, dentro de um texto, ele é da letra maiúscula até o ponto. Ele é tudo que está ali do começo até o ponto. Então, é o começo do parágrafo, digamos assim, até o primeiro ponto. Cada ponto que tiver, cada início com letra maiúscula, mesmo que não seja um novo parágrafo, é um período. E dentro do período, a gente vai ter a oração. A oração, ela tem um verbo. Cada oração, ela vai ter um só verbo. Nos períodos, nós vamos ter várias orações. E toda locução verbal equivale a um só verbo. Então, quando eu digo ali, ó, os alunos estão entendendo a matéria, esse estão entendendo, apesar de serem 2 verbos, eles formam uma locução verbal, e a gente, então, tem uma oração só dentro desse período. No período simples, que a gente chama, temos uma oração que é chamada de absoluta. O que isso quer dizer? Ela vai ter um só verbo. Olhe lá. A professora explicou a matéria para o aluno. Então, o verbo explicou uma oração absoluta com um período simples, certo? Hoje eu trouxe água, porque da última vez eu passei apuro. Então, hoje eu vou bebendo água aos poucos aqui, tá? Então, continuando. Quando eu tenho um período composto, ele é quando eu tenho mais de uma oração dentro desse período. Então, relembrando, a gente tem um período que é da letra maiúscula até o ponto, e quando eu tenho mais de um verbo que não seja uma locução, eu tenho um período composto. Então, vejam ali, ó,
A professora explicou a matéria para o aluno, por isso ele foi bem na prova. Eu tenho explicou e tenho o foi. 2 verbos, 2 orações. Então, aqui a primeira oração e a segunda oração aqui com esse verbo. É importante também para que a gente tenha a clareza de onde está uma oração, onde está a outra, do sujeito e do predicado. Eu até havia pensado em começar com o sujeito predicado e trabalhar os pormenores de cada um, mas eu acho que isso vocês devem ter bem claro. Se por acaso vocês sentirem dificuldade com os sujeitos, os predicados, a gente também pode estar retomando mais à frente, ok? É só vocês me sinalizarem isso. Então, aqui, quando eu tenho a professora explicou a matéria para o aluno, sujeito, quem é que explicou a matéria para o aluno? A professora. Então, eu tenho o sujeito aqui. Por isso, ele foi bem na prova. Quem é que foi bem na prova? Ele. Ele quem? O aluno. Então, o sujeito é ele. Vejam que eu tenho 2 sujeitos, então eu tenho 2 verbos, 2 orações. Um período composto. Aí, nesse período composto, a gente tem 2 tipos. O período composto por coordenação e por subordinação. Na coordenação, a gente tem orações independentes, enquanto na subordinação, nós temos orações dependentes. Como isso? Então, vamos analisar aqui. O aluno entendeu a explicação da matéria, entretanto, não tirou nota boa na prova. As minhas flechinhas sempre saindo do lugar. Então, temos entendeu e tirou. E aqui estão sinalizando que são 2 verbos. Se são 2 verbos, logicamente, são 2 orações. E a relação entre essas orações são independentes. Vejam bem aqui, ó, se eu separasse em 2 períodos. O aluno entendeu a explicação da matéria. Ponto. Ele não tirou nota boa na prova. Ponto. 2 períodos, eles são independentes. Então, nós temos um período composto por coordenação. Por isso, as orações são chamadas de coordenadas, quando uma não depende da outra. Então, como está aqui, ó, independentes. Agora aqui, a professora estava explicando a matéria quando o aluno entrou na sala. Nós, novamente, temos 2 verbos. Aqui, estava explicando é uma locução verbal e entrou. 2 orações, então. A primeira oração, a professora estava explicando a matéria. E a segunda oração, quando o aluno entrou na sala. Vejam que nós temos sujeitos. Quem é que estava explicando? A professora. Quem é que fala? O aluno. Mas nós temos uma relação de dependência entre estas orações. Então, aqui nós temos a primeira oração, que é a principal. A professora estava explicando a matéria. E aqui, quando o aluno entrou na sala, é a oração subordinada a essa. Porque se eu separar, se eu fizer uma cisão aqui, vou separar em 2 períodos. Vejam como fica, ó. A professora estava explicando a matéria. Ok, eu posso terminar aqui, eu dei essa informação que eu queria. Agora, se eu faço uma frase assim, quando o aluno entrou na sala, parece que está faltando alguma coisa, não parece? Então, por isso é que ela depende da primeira. Senão fica sem sentido esse quando o aluno entrou na sala. E aí a gente chama que é subordinado. Sempre que a gente diz, né, o subordinado ao chefe, ele depende das ordens, de receber as ordens de alguém. E quem é o coordenador? O coordenador não é alguém que coordena algo, que manda? É só a gente lembrar disso.
Então, o coordenador é independente, enquanto quem é subordinado obedece a alguém, depende de alguém. Então, eu tenho aqui essa segunda oração que depende da primeira. Haverão casos em que eu vou ter um período com 3, 4 orações, em que nem sempre todas elas vão ser subordinadas. Eu vou ter uma mistura de coordenadas com subordinadas. Por isso que é bem importante ter clareza do que é um verbo, localizar o verbo, locução verbal, o sujeito, separar para poder verificar se elas são coordenadas ou subordinadas, ok? Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem uma dúvida que não ficou bem claro para que a gente possa seguir? Obrigada, Gabriel, pelo retorno. Então tá, vou seguir. Então, aqui. Nas orações coordenadas, elas podem ser assindéticas e sindéticas. O que isso quer dizer? Sindética é a que tem conjunção e a sindética é a que não tem conjunção. Vocês podem me dar alguns exemplos de conjunções? Podem escrever aí? Vamos lá, o que vocês querem de conjunções, para que a gente recorde o que é uma conjunção. Vocês não lembram nenhuma? Se não lembrarem nenhuma, me digam que não lembram. Ótimo, Andrea. Mas como vocês não lembram? Logo, quem mais? Outros aí. Vão se arriscando. Então, a conjunção nada mais é do que algo que une uma coisa à outra, né? É só pensar que junção é juntar, então conjunção é aquilo que une, que dá sentido, às vezes, no que uma frase e a outra tem, em relação uma com a outra. Então, aqui, a professora entrou na sala. Ok, passou mal e saiu rapidamente. Eu poderia ter 3 períodos diferentes. Eu poderia colocar: a professora entrou na sala, ponto. Ela passou mal, ponto. Saiu rapidamente, ponto. Eu poderia ter esses 3 períodos, mas eu tenho todos eles num período só, então tenho 3 orações. E aí vejam aqui. A sindética é a sem conjunção, ó. Aqui e aqui. Quando eu tenho esse ezinho aqui, que é uma conjunção, eu tenho uma oração coordenada sindética. Essa é uma oração. A primeira oração, a segunda oração é coordenada assindética e aqui sindética, certo? É sempre interessante lembrar, né, que o A na frente das palavras, ele significa o não, né? Amorfo, aquilo que não tem forma. Então, lembra que o assindético é aquele que falta uma conjunção, tá? Vamos continuando aqui. Conforme a ideia que a conjunção, a oração coordenada sindética vai apresentar, a gente vai ter uma classificação diferente. Então, vejam lá. Eu vou ter uma oração coordenada sindética aditiva quando ela tem uma relação de adição, soma, que é o que aconteceu nessa frase anterior aqui.
e saiu rapidamente. Eu coloquei algo a mais que aconteceu. Então, Luna entrou na sala e atenção. Então, o e sempre vai adicionar alguma coisa. Adversativa é a oposição. A aluna entrou na sala, mas não prestou atenção. Então, aqui, essa oração ela tem uma relação de oposição à primeira. A alternativa vai ser com relação de alternância ou de exclusão. Ou a aluna entra na sala ou permanece fora. Eu estou dando opções, eu estou dando alternativas. A explicativa, a aluna prestou atenção, pois teria prova no dia seguinte. Então, eu tenho uma explicação aqui do porquê que ela está prestando atenção. E a conclusiva, a aluna prestou atenção e por isso tirou nota na prova. Então, aqui ela conclui que esta aluna só tirou nota na prova porque prestou atenção. Essas classificações, a gente não tem muito porquê ficar decorando os nomes, enfim. O importante é compreender a frase, interpretá-la, que nos concursos, nos vestibulares, nas provas do Enem, ela vai trazer, vai tirar determinados trechos de um texto e vai dizer que ela representa ele tem um sentido de oposição. É importante você ler, entender se é realmente esse sentido de oposição ou se é outra coisa, né? Mas é uma questão de interpretar que a gente consegue saber qual é o tipo de oração coordenada sindética. Tá? Aqui a gente tem, então, as conjunções que fazem parte de cada classificação dessa. Então, aqui, ó, e, nem, só, não só, mas também. O mas também entra aqui é o mas também, e aqui é o mas sozinho. Então, quando eu digo a Laura participou da aula, mas também Gabriel fez considerações. Então, eu tenho uma aditiva. Agora, quando eu coloco Laura estava presente na aula, mas não fez nenhum comentário. Então, adversativa, mas tem um outro sentido quando ele não está acompanhado do também. Porém, contudo, entretanto, tudo adversativa. As alternativas, ou como nós vimos no exemplo anterior, ora, ora, já, já, quer, quer seja bom, quer seja mal, você é um alguma coisa do tipo assim, né? Explicativa é o porquê, porque junto, tá? Que e pois, quando ele está antes do verbo. E a conclusiva, eu vou ter aqui ó, um destaque, então, aqui para o pois, quando ele vem depois do verbo, é conclusiva. Quando ele vem antes do verbo, ele é explicativo, tá? Só prestar atenção nisso. Então, aqui tem mais alguns exemplos, né? Só um pouquinho, peço desculpas para vocês aqui, só um momento. Certo. Vocês estão vendo aqui a minha tela?
Para mim, ela ficou pequenininha. Como isso? Oi, mãe, tô no YouTube? Poxa, eu não tenho mãe para dizer que eu tô no YouTube. Minha mãe nem saberia o que é YouTube. Ela não foi dessa era. Ai, 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 agora eu voltei aqui. Estão vendo, né? Pensou outra coisa? É que minha mãe faleceu, eu era bem pequena, né? Então, ela nem conheceu o YouTube. Nem celular ela conheceu. Então, ela não vai poder me ver no YouTube. Então, vamos lá. Exemplos. O aluno ouviu a explicação, mas não entendeu nada. Então, adversativa, oposição, né, entre uma coisa e outra. As crianças foram à feira e passearam pela praça. Então, além de ir na feira, elas também passearam na praça. Estou adicionando uma informação, uma ação dessas crianças, né? Maria era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. Veja que aqui eu também tenho uma adição, porque se eu trocar esse mas por e, eu fico com Maria era uma menina estudiosa e principalmente esperta. Então, eu estou adicionando, apesar de eu ter um mas, sozinho aqui, sem o também. Os alunos não foram à escola nem participaram da gincana. Também tenho aqui uma aditiva. Escolhi esses exemplos porque são formas de adição não tão usuais. Importante a gente destacar isso, que o nem aqui pode fazer parte em vez de ele estar sendo usado em opções, nem uma coisa nem outra, nananá, nananá, não, eu tenho uma adição, certo? Então, agora vamos analisar aqui, ó, algumas frases, alguns períodos que eu trouxe para que a gente analise. Brinque amando, mas nunca ame brincando. Aqui já está aparecendo, né, para vocês, mas enfim. Eu tenho, onde estão os verbos aqui? Eu tenho em brinque amando, uma locução verbal, e ame brincando, outra locução verbal. Daqui deste brinque até o ponto, eu tenho um período e tenho duas orações. Aqui, brinque amando e mas nunca ame brincando. Tenho uma conjunção, que é o mas. Então, eu tenho a primeira oração assindética e a segunda sindética, porque ela tem a conjunção. E a adversativa. Vamos para a próxima? Conseguiram acompanhar bem aqui? Então, vamos lá. Acho que a padaria está aberta, porque o sonho que eu quero está online. Olha que lindo, que amor. Então, aqui, nós temos acho, que é um verbo. Quem é que acho? Eu acho que a padaria está aberta. Porque o sonho que eu quero está online. Então, aqui, quero novamente. Tenho duas orações e tenho uma conjunção. Por quê? Então, aqui eu tenho uma oração coordenada
sindética, vejam por que ela é coordenada. Se eu cortar aqui, acho que a padaria está aberta. Então, eu digo tudo, ela não falta nada. E quando eu digo, o sonho que eu quero está online, também eu falo, claro que nesse post aqui, quando eu coloco o porquê e transformo tudo num período só, ele é isso que faz dar o sentido engraçado da frase, digamos. Né? Porque se eu colocar o sonho que eu quero está da padaria, né? Isso também é importante, gente. Novamente, nos vestibulares, no Enem, eles usam muito disso. Eles falam que são duas orações coordenadas e o fato de serem coordenadas é que dá um sentido mais cômico, dá um sentido figurado para a questão. Então, é importante também ter calma, separar, analisar separadinho cada uma, ver qual a diferença quando elas estão sozinhas, quando elas estão juntas. Isso tudo é importante quando a gente está fazendo uma questão. Sei que na hora muita gente fica nervoso e tem dificuldade de fazer tudo isso, mas se vocês pegarem por costume, tudo que vocês lerem, tudo que vocês estudarem, vocês sempre tentarem ver todos os sentidos que estão escondidos ali, isso vai se tornando um hábito, né? A vida por si só, por ser uma formação política e social, quando a gente começa a prestar atenção nas entrelinhas dos discursos, das notícias, de tudo, isso vai se tornando automático e a gente consegue fazer essas leituras que ficam por trás. E isso que é importante, né? O desenvolvimento dessa criticidade por trás daquilo que está explícito, né? Vamos lá. Atualmente no Brasil, os políticos são corruptos, a justiça é uma bagunça, mas o crime é organizado. Novamente, aqui a gente tem algo que faz uma relação por estarem juntos. Se eu só colocar que no Brasil os políticos são corruptos, ok, eu disse o que eu queria. Se eu disser que a justiça é uma bagunça, também. E se eu disser o crime é organizado, ok. Então, quando eu separo, eles têm sentido. Mas quando eu junto, eles dão um sentido mais engraçado. Né? Quando eu questiono que o crime é organizado e estou dizendo que as outras coisas não são. Então, aqui, 3 orações, como eu falei, que eu posso separá-las, e tenho aqui uma conjunção. Então, vejam que eu tenho, atualmente no Brasil, os políticos são eu não tenho a conjunção. Claro, isso é bem óbvio. A primeira oração, ela sempre vai, ela vai ser sempre assindética, a não ser que venha que ocorre também de eu ter as orações invertidas. Então, essa primeira, ela nunca vai ter a conjunção, então é sempre assindética. A segunda aqui, que é a justiça é uma bagunça, eu não tenho conjunção também. Então, ela é assindética. Já a terceira é sindética, porque eu tenho conjunção. E ela é uma sindética ativa, de oposição. Aqui é tudo uma bagunça e esse aqui é organizado. Então, a oposição. Então, vejam que, como eu falei, quando eu tenho mais de uma oração, mais de 2 orações no período, eu posso ter algumas assindéticas e outras sindéticas. A mesma coisa vai acontecer no próximo exemplo.
Essa daqui é para vocês, olhem que lindo. O que eu faço quando eu vejo algo extremamente sexy? Eu olho, sorrio e quando canso, saio da frente do espelho. Isso que é uma pessoa com uma boa autoestima, né? Lá em cima. Então, aqui, esse trecho que eu separei para a gente analisar. Eu olho, verbo. Sorrio, verbo. Quando canso, verbo. Saio da frente do espelho. Vejam que nós temos 4 orações nesse período aqui. E temos uma conjunção que vai aparecer aqui. Então, analisando aqui, eu olho sem conjunção. Como eu falei, sempre a primeira é a sindética, porque as outras que vão ser as coordenadas. Sorrio, oração coordenada assindética. E quando canso, temos a nossa conjunção, então ela é coordenada sindética e é aditiva, né? Está adicionando informação. Saio da frente do espelho. Ela vai ser subordinada. Tá vendo? Aqui ela já não é mais coordenada, ela é subordinada. Então aqui eu tenho uma mistura de orações coordenadas com subordinada, porque esse saio da frente, quando canso, saio da frente do espelho, aqui um período está subordinado ao outro, tá? Gente, era isso que eu tinha, né, para trazer hoje. Essas imagens são tiradas da internet e eu não coloquei a fonte, felizmente. Não sei se vocês querem fazer algum comentário, então, só lembrando, aqui temos orações independentes e orações dependentes no subordinado. Lembrem sempre da dica do chefe. Se eu sou subordinada ao chefe, eu não mando nada. A mesma coisa a oração dependente. Ela vai depender de alguém, enquanto a coordenada, ela se mantém sozinha, ela mantém sentido sozinha. Se quiserem colocar algum comentário aí, a gente vai conversando sobre alguma dúvida que tenha ficado, algum exemplo que vocês queiram trazer. Certo, meninas, obrigada. Aí a gente vai estudar mais a fundo a parte das orações subordinadas, que aqui a gente só deu uma introdução, aí na próxima aula a gente vai trabalhar as subordinadas, certo? Que daí tem bastante pormenores das subordinadas também. Hoje foi mais as coordenadas, que são um pouco mais simples. E aí a gente continua, provavelmente semana que vem eu ainda vou combinar com a Fran, porque logo em seguida eu vou tirar férias, né? Agora a Fran que tá de férias, depois ela retorna, mas aí na outra semana eu já saio, então acho que eu vou trabalhar ainda com vocês na semana que vem. Continuo com esse conteúdo, e como eu falei, caso vocês tenham sugestões, coisas que vocês acham que é extremamente importante que a gente esteja trabalhando aqui, que vocês coloquem lá no Classroom para que eu possa preparar o material. Aí depois eu vou postar esse aqui que a gente trabalhou hoje lá, tá certo? Eu agradeço a todos vocês a participação.
apesar de ser pouquinho, eu acho que, para mim é um momento sempre muito gostoso de estar com vocês. É, cachorrada dos vizinhos só fazendo bagunça. Obrigada, obrigada pela atenção de vocês. E por mim, então, está encerrado, certo? Tenha uma boa noite, tenha uma boa continuidade das próximas aulas. Boa noite, gente. Até a próxima.